detalhe não, porque tem coisa Lógico. pra falar. Mas você acha que é possível? Não, com certeza é, porque uma vitória nossa significa uma vitória sobre a falência do método deles. Nunca o Congresso esteve tão na mão do STF. A gente não está comentando, cara, teve três parlamentares que foram afastados agora. A imprensa nem falou muito, Josimar, Maranhãozinho, uma galera baixo nível. Eu já comentei várias vezes, tem 64 ações contra parlamentares importantes no Congresso, na mão do Flávio Dino, todos envolvendo emenda. Tem o escândalo do INSS e ainda tem o escândalo do Master. Quando você põe essas três camadas, uma em cima da outra, hoje é um pânico da parte das lideranças do Congresso Nacional. O Centrão, e não é que institucionalmente os instrumentos deles diminuíram, não, é que eles se lambuzaram dos instrumentos que eles tinham à disposição. E o que, nesse ponto, a gente tem que ser honesto, era a estratégia do Zé Dirceu desde o começo do mandato. Cara, você tem uma fala dele avisando, nós vamos colocar as pessoas no STF, nós vamos para cima das emendas, e havia uma discussão sobre colocar um PGR para isso. Eles só não conseguiram colocar PGR, que eles cederam pro Gilmar e colocaram um PGR do Gilmar. Porque de resto o plano do PT era pegar via STF os caras, e eles estão pegando agora via Flávio Dino. Na maior, então tá rolando. Numa vitória nossa, essa falência está escancarada, e não apenas a gente fez bancada, como o próprio Centrão vai eleger em parte os parlamentares dele com um discurso de segurança nosso. Acho que a parte de segurança vai ser meio consensual e não vai ter consenso na parte do fiscal, especialmente da primeira reforma fiscal que a gente precisa ter com esses caras. A primeira reforma fiscal, de maneira clara, a gente tem que passar na transição. É na transição. A gente tem que virar o ano com a PEC fiscal na transição, novembro, fazendo os acordos que precisa fazer da transição para votar esse pacote e virar o ano já com o dólar entrando, clima positivo e juros podendo ser baixados sem ser uma retada, porque o horizonte da dívida está se alterando. E a PEC que está protocolada é a PEC do químico, tem quase 100 assinaturas já de parlamentares coletadas, é correr com essa PEC. Nada que o próprio governo Lula não tenha feito com o arcabouço, que passou também na transição. É a PEC da transição do Lula, vai ser a nossa PEC da transição. Essa tem que ser votada na virada. Virou o ano, tem que compor, tem que montar a maioria, porque nós vamos fazer um instrumento para esse homem trabalhar, que é o estado de defesa. Nós temos que colocar no dia 5 o estado de defesa, não o território nacional inteiro, mas circunscrito às áreas dominadas pelo crime organizado, que incluía, por exemplo, Porto de Santos, em São Paulo, Baixada Fluminense, mas Baixada Santista, entendeu? Regiões inteiras do interior do Ceará, fronteira da Mato Grosso do Sul, essas rotas colocar, e aí você começar as operações com os governadores. Esse seria o momento mais tenso na relação com os governadores do Nordeste, que iam fazer corpo mole e não querer botar a polícia para funcionar. Mas com o estado de defesa, a gente evoca a capacidade de trazer a polícia para si e traz ainda as Forças Armadas juntos para operar. Lá na região não vai ter como o governador do Ceará, para dar um nome, que eu já fui condenado 2 vezes por ele. Eu falo que ele é vagabundo e ele ganha na justiça. O governador do Ceará não vai querer trabalhar conosco nisso. A não ser que ganhe o Ciro Gomes, que talvez ele queira trabalhar, queira cooperar. Essa seria a primeira parte. Passou o fiscal, passou a agenda de segurança. Os projetos de segurança em grande medida já passaram na Câmara, os projetos do Kim, mas temos que passar outros, aumentando de pena, acabar com a famosa progressão. Com isso, a gente já tem os 6 primeiros meses de mandato, cara, com credibilidade internacional no talo, com o fiscal resolvido, podendo andar no Congresso com agenda de competitividade, que também não é uma agenda que ela é controversa. Tá aproveitar a lua de mel, tem que aproveitar a lua de mel, né? E aí, virou o ano, nós temos que virar um primeiro ou segundo ano, lógico que você pode ter sobressalto internacional de toda sorte, mas você vai virar com um governo que vai ter entregue. Onde eu gastaria o capital político inteiro? É na nossa reforma administrativa para instituir os interventores, para instituir o sistema de pontos para fundo partidário e fundo eleitoral. É a nossa grande reforma administrativa que vai fundir municípios. É a discussão do Pacto Federativo para fazer o desmame dos estados que vivem de dinheiro do recurso do Pacto Federativo, que não vai dar para fazer de uma maneira assim, um sobressalto. Maranhão, é 5% a menos por ano, cara. Vamos aos poucos, mas vocês têm que gerar atividade econômica e o governo federal vai investir em atividade econômica. Então vamos investir em atividade econômica no Maranhão, mas o custeio vocês vão ter que resolver aí. E vocês têm que gerar atividade econômica para gerar arrecadação aí. Mesma coisa com os outros estados. Cara, aí a gente começa a alterar a dinâmica política como um todo. E aí vai doer, porque aí o Centrão vai brigar. E aí, cara, a gente vai ter que fazer o diabo para passar. Gastar a credibilidade de ter matado a bandidagem nossa para resolver a outra bandidagem, que é a bandidagem política. Só que aí eu acho que a gente sai, cara,
depois de 4 anos, com o governo mais reformista da história do Brasil. Seria um governo que faria a grande reforma política, a grande reforma de segurança, a grande reforma fiscal e de competitividade. Cara, Reeleição encaminhada, filho. aí eu acho que o jogo fica bem encaminhado. Então acho que e o Centrão participar na parte boa conosco. O Centrão, o político Centrão vai ter que andar com a gente, vai ter que andar com o Busnello aqui no Rio. Reconquistamos o Complexo da Penha. Aí vai ver os caras do Centrão, tudo bem, deixa os fanfarrão participar, levar lucro político. O que ele não vai levar é tipo o Codevasf. É isso. Qual a sua estratégia dos debates na televisão aberta para conquistar os atuais eleitores do Lula e do Bolsonaro? Eu vou avisar então todo mundo minha estratégia agora, né? Na live. Não é que não tem muita estratégia. Eu não tenho estratégia. Você não tem nada preso pra dizer você. Eu só vou falar a real, vou falar o nosso plano. É isso, eu vou ser brutalmente sincero. A gente chegou até aqui sendo... Gostou do vídeo? Fortalece no like, se inscreve e compartilha. Ative o sino para acompanhar nossa jornada. O futuro é glorioso.